Olá, bom dia a todos. Esse momento é intitulado Uma Nova Era para o Mundo de Regeneração. E de maneira breve comentamos os ensinamentos deixados por Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária. No vídeo anterior, falamos sobre o momento em que Manuel relata o desespero de um sobrevivente do tsunami que, entretanto, era dominado por desencarnados que queriam se vingar. O vídeo de hoje refere-se ao capítulo 12, A Vida Responde Conforme Programada. Ele conta então que as atividades prosseguiam e que o número de vítimas que tinham sido arrebatadas pela tragédia era imenso. E lamentavelmente, a maioria das pessoas se encontravam despreparadas para enfrentar essa realidade, a realidade da morte, do desencarne. Ele diz ainda que, claro, muitos espíritos que eram enobrecidos pelo trabalho quando aqui na Terra foram socorridos por familiares queridos. Entretanto, esse não era o maior número. O maior número era referente àqueles para os quais a existência é só mesmo uma viagem, sem sentido profundo, repleta de sensações e apenas isso. Ele diz então que se encontrava atendendo uma senhora desencarnada que passava por várias angústias. E ele então se dá conta de que ela estava gestante. Notou a presença inclusive do espírito feto junto dela. E não sabia como proceder. Então ele chamou o líder do grupo deles, o Dr. White, e este pediu a Ana que atendesse o filhinho. Começaram então a aplicar recursos especiais na área do chakras coronário desse espírito feto, e a energia densa foi se diluindo, se alterando, mudando de cor, até que rompeu as fibras das energias que ligavam mãe e filho. Eles observaram que a gestante se movimentou, mesmo adormecida, e expeliu uma espessa massa sem forma, como se fosse o parto. Eles se deram conta, então, de que se tratava da condensação mental dos dois, mãe e filho, que ficava acumulada no útero e onde, claro, a gestação se desenvolvia. Ele nota então, Manuel nota que de repente o processo de decomposição do corpo da mãe se acelera, e o Dr. Charles explica que a flora e a fauna microbiana, que se encarregam de estruturar e de desorganizar a aparelhagem física, são mantidas por lei natural. Porém, é o fluido universal que lhes dá vitalidade. Isso significa que enquanto o feto ali estava, fluido vital universal ainda existia, e esse fluido universal fazia com que a decomposição do corpo dela fosse um pouco mais lenta. À medida que há o desprendimento do espírito e do corpo, essa decomposição se acelera imediatamente. O bebê então é reconduzido por uma área especial, depois futuramente se habitaria uma comunidade infantil que seria própria para o seu desenvolvimento. A mãe adormecida foi levada então para outro lugar também, já para um campo de refazimento, onde as angústias seriam menores. Ela esperava o filho com muita ternura, e nesse momento Manuel não entende o que tinha acontecido. É aí então que o Dr. White explica novamente que na penúltima reencarnação dela, ela também habitava uma daquelas ilhas, e muito ainda, desculpa pessoal, muito ainda apegada à matéria, muito ainda primitiva, ela e o marido realizavam
atos de magia negra, de sacrifício de crianças. E, inclusive, o marido também havia sido arrebatado, morto pelo tsunami. Entretanto, em uma outra área, em uma outra ilha, ele teria ido para esse lugar a trabalho e lá também teria desencarnado. E Dr. Charles conta então que era nesse lugar onde o marido desencarnou que eles antes habitavam e lá praticavam os atos de magia negra. E esse bebê que ela esperava havia perdoado os dois do mal que eles haviam feito a ele, era uma vítima deles, e então havia voltado com essa missão de que a mãe falecesse em meio a um tsunami. Quando o Dr. White terminou a história, né, Manuel conta que todos eles estavam cheios de coragem e de alegria por viver naquele serviço que os iluminava. Ele diz ainda, Manuel, que o bem se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é uma emanação de Deus para edificar a nossa vida. Constatou então mais uma vez que cada criatura é um ser especial, verdadeiro e desconhecido por ela própria, né? A própria mãezinha não sabia de tudo isso sobre ela mesma. E eles ainda então meditavam, né, sobre o fato quando eles são despertados por uma mulher que gritava muito, inspirava a compaixão de todos que ali estavam. E, inclusive, os espíritos inferiores se compraziam de tanto sofrimento. Ela gritava desesperadamente por um filho. E o Dr. Charles, então, lhe capta, né, as paisagens mentais e diz que ela morava numa casa muito simples na beira da praia e instantaneamente foi morta pelo tsunami e não encontrava o filho dela. O marido já havia falecido uns meses antes, então ela só tinha o filhinho. E de repente Ana chega trazendo nos braços essa criança. Aí então a mãe consegue de todo se desvencilhar do corpo, que ainda ao qual ainda estava ligada, e então é direcionada junto com o filho para uma área onde pudesse se recompor. E Manuel encerra esse capítulo dizendo que os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo até mesmo o dominado abismo da morte. Que nós possamos então, com essa reflexão, passarmos a semana para que o amor seja a nossa primeira escolha sempre. Amor incondicional, amor divino, o amor que oferece e que não espera nada em troca, para que assim possamos ser um pouco melhores do que temos sido até aqui. Uma boa semana a todos.